Tá bom, é o som. A família KSSF crescendo a cada dia, né? Eu vejo que com esse crescimento, vocês estão cumprindo o dever, que é o nosso tema desta manhã, o dever. E para tanto, a minha alegria é tão imensa que essa casa sempre celebra, muito festiva. Vocês nos recebem com muito amor, muito carinho. E esse sentimento que sempre nos conecta, como sempre, ao nosso Mestre Jesus, que é o sentimento maior e profundo que nos inspira sempre a trabalhar em nós e podermos expandir esse amor através de várias formas. E no dia de hoje, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que nos traz uma profundidade muito importante no sentido de internalizarmos os conceitos trazidos também pelos Espíritos. No capítulo Sede Perfeitos, as instruções trazidas pelos Espíritos que ajudaram, trabalharam junto à codificação, nos vai dizer que o dever como justiça de Deus. Vamos encontrar também que fora da caridade não há salvação. Portanto, o dever como cumprimento desse sentimento maior que deve nortear as nossas existências, deve ser por nós não só visto como conceito, mas principalmente cumprido. Cumprido porque no desenvolvimento do dever, vamos estar desenvolvendo em nós, ainda que a passos pequenos, mas esse cumprimento vem carregado de conceitos morais e espirituais, a qual deverá ser sempre o nosso foco de desenvolvimento moral e espiritual. Se fora da caridade não há salvação, fora do trabalho incessante no aprimoramento do ser e no seu desenvolvimento, o dever é capítulo número 1, porque traz como requisito básico a disciplina, o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse cumprimento desse dever, nós vamos ver que o capítulo 5, que vai trazer sobre todo o manancial que temos a partir da bem-aventuranças, vamos ver que internalizando sobre isso, Allan Kardec coloca também como fundamental que a nossa consciência, através do dever cumprido, se torne de uma forma tão natural e clara e fortemente abrangente para o nosso cumprimento, o bem viver, a saúde física, espiritual e emocional. Por isso, aquele que cumpre o seu dever está cumprindo as leis de Deus. E não mais o dever pela obrigação, que nós também vamos ver, a partir disso, a diferença entre cumprir uma obrigação de cumprir estar vigente com o dever. Como podemos diferenciar ou perceber em que fase e situações nós estamos cumprindo aquilo que para muitos é uma obrigação? Porque por obrigação nós também podemos e fazemos várias coisas que não gostamos, que não estamos querendo ou que necessariamente não queremos fazer, mas somos obrigados. Obrigado porque existem circunstâncias, situações que os outros nos colocam para que possamos cumprir. Por exemplo, se não trabalharmos dentro das nossas profissões, por exemplo, não teríamos ali o nosso ganho, o nosso sustento. Quantas vezes nós estamos indo fazer um trabalho que é simplesmente por obrigação, para atender a e satisfazer ao outro, não necessariamente a nossa vida, a nossa alma, e que muitas vezes cumprimos sem perceber que aquela tarefa está sendo desenvolvida por nós e revertindo para o nosso crescimento. Mas aí vem o dever, que é a consciência ajustada com essa lei, que requer de nós, através de um sentimento, que estamos fazendo e sentindo a satisfação diretamente na nossa alma. Então, o dever, está mais abrangente, porque vai nos qualificar para atender ao espírito imortal,
a desenvolver essa centelha divina em todas as suas potencialidades. E não dentro das obrigações que parecem e muitas vezes são mecânicas, que a nossa atenção, que todo o nosso ser passa despercebido diante das tarefas, porque tão maquinalmente que atuamos, não despertamos os nossos sentidos, tanto físicos, emocionais e espirituais. Por isso o dever, ele vai reajustando, porque vai trabalhando a nossa consciência, despertando o ser para aquilo que é essencial, primordial para o desenvolvimento nosso. Então é mais profundo. E nesse cumprimento, nós vamos despertando as virtudes que já existem em nós em germe latente. E nesse cumprimento vamos espontaneamente, amorosamente, atendendo à necessidade do espírito imortal que somos nós. E não vamos atender mais porque somos obrigados, muitas vezes forçados a cumprir aquele trabalho, cumprir aquela tarefa, porque precisamos muitas vezes que o outro reconheça que nós estamos fazendo, ou porque somos pagos. Então, dentro desse dever, cabe, fora da caridade não há salvação, porque o espírito necessita se desenvolver cumprindo o que Jesus aguarda de cada um de nós nesse cumprimento daquele dever. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Então, vejamos, deixa eu ver se eu estou aqui no certinha. Não está funcionando. Está indo? Esse? Ah, tá. Deixa eu ver. Foi. Ah, obrigada. Então, vamos pelo monitor. Então, trouxemos como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bússola que vai nortear o nosso entendimento. O Livro dos Espíritos, Kardec nos traz essa consciência, colocando o dever como lei e como disciplina, e mais abrangente para outros subsídios que vão nos remeter a manter uma consciência reajustada com Deus. Depois da morte, Leon Denis fala muito bem nesse capítulo, porque pensemos nós que o dever se encerra aqui quando o homem, a sua matéria, for sepultada, por exemplo. E será que esse dever que estamos aqui tentando colocar, ele vai além da matéria, porque o espírito é imortal. E além da matéria prossegue, porque esses valores deverão estar pertencentes a esse espírito. E o pensamento e vida de Emmanuel também, ele vai nos trazer um conceito muito importante acerca do que nós queremos tratar, o que se define como dever para muitos. Vejamos o que ele nos fala, Leon Denis, como definição, o que é o dever. Por isso, eu queria fazer um parêntese antes, porque o estudo doutrinário da Casa Espírita, que nos prepara para poder avançar nesses conceitos, é tão importante. Porque ainda em espírito, almas em processos evolutivos, é necessário que nós investimos nesse progresso através do conhecimento para poder aprender a lidar com as ferramentas doutrinárias que o Espiritismo nos oferece para o nosso desenvolvimento. Então, o estudo também passa a ser um dever a ser cumprido por nós. Mas o que é o dever, diz Leon Denis, nesta obra fantástica que é o Depois da Morte? O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Olha só a abrangência que ele nos traz nesse conceito, que não é o dever particular, porque o dever particular para com a minha felicidade, o meu progresso, com a minha família, ainda passa a ser um dever egoísta. Mas ela toma uma forma e uma abrangência que é a relação entre os sentimentos semelhantes com o universo inteiro. Então, esse dever não está circunscrito exatamente somente com a criatura. Ele é tão abrangente que ele vai além do que está circunscrito em nós para atender e propagar em relação ao semelhante, porque nesse caminho dessa conexão com o outro, exige um trabalho.
E o trabalho dentro do dever que ele nos compete para realizar no cumprimento da disciplina, do amor, da compaixão, da solidariedade e de todas essas ferramentas de virtude, faz com que essa expansão tome forma e, como ele coloca, com o universo inteiro podemos interagir. Passamos do dever particular, simples, singular de nós, para o dever coletivo e, em toda a natureza, o dever que o homem exerce como influência se propaga, se multiplica, fazendo o cumprimento da própria lei que se estabelece a partir do momento que eu tenho consciência plena que o dever não se encerra em mim, que não acaba somente comigo, mas é a propagação do semelhante com o universo e com o infinito, como o próprio é o pensamento. Então, ele coloca, o capítulo é grande, eu trouxe resumidamente essa fala, mas ele discorre dentro dessa beleza que aquele que já se percebe no cumprimento do seu dever mantém a consciência reta e tranquila. Isso é o cumprimento do dever do homem do bem, porque fez tudo quanto podia e sabia, com toda a sua inteireza de amor, de sentimento e de verdade. Ele colocou o melhor, ele cumpriu, ainda assim, nas condições pequenas que nós temos como seres ainda em desenvolvimento, mas apresentamos no cumprimento. Nós não nos excluímos ou nos escondemos ou nos colocamos à parte desse dever. Olha só, ele traz a inclusão para perto de nós. E isso é fundamental, podermos interagir, modificar através do pensamento. E como cumprir esse dever? De várias formas nós podemos cumprir. Podemos estar aqui cumprindo várias formas de deveres em relação a nós, a coletividade e a humanidade, ao universo, pelo nosso sentimento do dever de amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Pensando sobre esse sentimento que Kardec coloca também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e os Espíritos vai trazendo as instruções, pontuando que nada se perde, que nada pode ficar sem que nós possamos interagir, e o homem pode, quando as suas intenções nesse cumprimento forem retas e corretas. E aí vamos ver o que Emmanuel também nos traz em relação a isso. Como ele define? O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Por isso que o homem ele não pode se deter e ficar estagnado no conformismo de situações que muitas vezes parece que ficam como que sem condições de ser modificadas. Então, ele fala que esses princípios que já existem em nós como lei, a lei do amor, a lei do livre-arbítrio, a disciplina, tudo isso em desenvolvimento das nossas faculdades, que está na nossa consciência, para viver em segurança. Ninguém desprezará a disciplina. Por isso, o cumprimento de uma tarefa sem disciplina se torna um caos nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão distraídos no sentido de estar desatentos ao que fazemos. E perdemos ali em situações primorosas de edificar em nós o conhecimento através da própria experiência, né? Estabelecendo, corrigindo, modificando, refazendo quantas vezes necessário se fizer, porque nós já temos o princípio da ação em nós. Aí que é fundamental. Porque dentro desse dever, eu sei que me cabe reformular quantas vezes necessário para atingir a perfeição, já que o capítulo é sede perfeito. O verbo já está ocorrendo, ele está a caminho. Nós estamos no movimento da ação. Quantas vezes necessário refazer, restabelecer as metas, nós iremos fazer. Porque nós estamos no processo do aperfeiçoamento. Então, meu dever é incessante no bem.
reformulando, restabelecendo todo, porque a lei é divina. E nós possuímos essa centelha divina em nós. Então, vamos desenvolver as faculdades, trazendo e colocando a segurança, a harmonia, a disciplina, o amor. Faltou hoje o que nesse cumprimento dessa tarefa, desse dever moral do aprimoramento do espírito? Porque ainda tenho orgulho, porque ainda sou tão egoísta, porque ainda sou tão impaciente com determinadas pessoas, ou comigo mesmo? O que me faz tão crítico em relação ao outro? Porque perdemos muito tempo em crítica discursiva, intelectiva, em relação ao comportamento de A ou de B. Qual é o dever do cristão em relação a essa posição que nós tomamos em algum momento? Paremos e pensemos. Aonde está a centelha divina que pode restabelecer e colocar ordem nas coisas, nos meus sentimentos? Ao me dar conta disso, nós vamos lançar da disciplina, a disciplina do pensamento, harmonizar a mente, harmonizar o sentimento, despertar outras faculdades que pode sobrepor e deter ainda as minhas imperfeições. É o nosso dever, é o nosso dever. Ninguém poderá fazer isso, ninguém, senão nós mesmos. É tão particular, tão singular de cada um de nós, porque o outro pode me auxiliar, me ajudar, e nós vamos permitir que o outro traga a sua contribuição para nos auxiliar. Mas verdadeiramente só irá ser cumprido se assim eu exercer. E tirar da cabeça, tirar da mente, do pensamento, os conceitos do que eu penso, do que eu acho, e sentir isso como verdade, colocar na ação, é o que nos falta realizar. E às vezes ficamos no campo do dever do pensamento, sem internalizar, sem sentir a necessidade da profundidade, ou refazer novos caminhos que possam reajustar aquilo que eu preciso modificar. E a ação é a concretização, através do exemplo, para que haja a modificação e que ocorra o progresso moral, espiritual que nós precisamos. Então, precisamos da disciplina. Precisamos nos manter disciplinados. Isso é importante. Porque uma alma, um espírito indisciplinado é um espírito que se permite a não receber as orientações divinas. Ele está à deriva por conta própria. E isso é o nosso maior perigo quando assim nós agimos. Por isso ele coloca a disciplina como ponto fundamental no cumprimento do dever. E essa realização é nossa. Vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo também coloca e nos traz essas considerações, dizendo: o dever é a obrigação moral e não material, como muitos pensam. Eu tenho que dar isso, tenho que dar conta daquilo, é meu dever prover isso. Também, mas a consequência final da entrega do resultado será sempre moral, porque tudo vai perecer e vai ficar. As insistências no campo material vão ficar. O espírito alça voo cada vez mais leve, liberto, no dever cumprido, que faz, sabe o que faz, de que forma está fazendo, entregou o melhor que podia. E aí a gente vai observar que o resultado final é moral, é espiritual. Então, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro. Eu achei muito interessante. Porque muitas vezes queremos dar carteirada de moralidade, né, de dever, ou apontar que você não cumpriu a sua tarefa, que você não fez o seu dever. Ó, você está desse jeito, você é imoral, você... Então, nós queremos muitas vezes fazer esse contraponto, modificando, realizando, mas na verdade eu falo aquilo que está dentro de mim. Então, por isso que ele coloca diante de si primeiro. Ninguém modifica ninguém. Nós precisamos internalizar quando ele fala que esse dever é obrigação moral diante de si mesmo primeiro. Eu não posso e não quero ser, e nem deveria ser o exemplo em relação às outras pessoas, se moralmente ainda não me encontro pronto. Não podemos. Por isso que ele recomenda, primeiro vamos aplicar em nós. Primeiro vamos experimentar em nós. Dever, e ele coloca,
e dos outros em seguida. Olha só, dos outros em seguida. Pega um pouquinho aqui. Então, à medida que vamos experimentando em nós esses conceitos da disciplina, do desenvolvimento do nosso dever, com a nossa consciência reta, aí sim passamos a ser referência no lar, pelo dever que nós estamos cumprindo, pelo exemplo que nós estamos dando, passamos a realizar e influenciar os outros. Quantos irmãos nossos são exemplos hoje do dever cumprido? Que nós admiramos, que nós temos como modelo e guia, nós sabemos que é o nosso mestre. Então, ele nos encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Então, toda vez que nós, em mente, na realização de um dever que estamos fazendo, nós estamos ali nos elevando, porque é o dever amar o nosso irmão, perdoar e assim por diante. Quando nós nos encontramos nessa tarefa, nós estamos nos elevando, cumprindo a lei, sem que ninguém nos obrigue a amar o outro, sem que ninguém nos force a aceitar o outro. E isso vem espontâneo. E quando assim nós exercemos, há uma libertação do espírito que alça uma consciência e alcança as energias superiores. Diz os espíritos, Leon Denis coloca muito bem isso. Pensa amar simplesmente por amar aquela pessoa e não querer nada em troca, não almejar, barganhar nada absolutamente, porque amar verdadeiramente é um sentimento puro que nos eleva. É essa condição da normalidade do espírito. Ainda estamos a caminho no aprendizado. Mas ele coloca que dentro desses ínfimos detalhes, nós vamos nos elevando. É perdoando hoje um dia, é aceitando ali, é buscando dentro do trabalho da edificação da alma, que nós vamos progredindo. E se eu não tomar consciência desse dever moral, e a doutrina espírita abre esse leque das possibilidades para que nós possamos cumprir esse dever, porque antes éramos obrigados a fazer, ou até a mentir em nome da verdade para ser aceito. Hoje não. Hoje a doutrina nos coloca e nos abre que esse dever é um cumprimento que nós vamos realizar dentro da compaixão do nosso Mestre Jesus, dentro da aceitação das limitações que nós ainda carregamos dentro de nós. E à medida que nós vamos realizando o nosso dever, que o Pai aguarda, espera que nós possamos cumprir, porque tudo já foi dado, tudo já foi estabelecido. Falta agora nós assimilarmos esses conceitos do Evangelho do Cristo, agora com as instruções dos espíritos superiores que ditarem junto com Kardec na codificação, fazer essa análise de aprofundamento em nós e pegar as ferramentas morais e espirituais e fazer novamente o caminho, reestruturando a alma para vivenciar esse momento, principalmente agora que conhecemos, estamos atuando, vivendo a doutrina espírita. Essas ferramentas desse dever de amar o próximo, de perdoar quantas vezes necessária, vem de uma compreensão e muitas vezes do nosso relacionamento e também da nossa maturidade emocional. Por isso que Raul Teixeira diz que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Aguenta amar quantas vezes necessário, perdoar sempre quantas vezes necessário, refazer caminho sempre, sem questionar, e as ferramentas que vamos lapidando a nossa alma, que é fora da caridade não há salvação, que é através do trabalho do bem. Não tem como se elevar, né? Precisamos buscar essa ascensão através do dever cumprido, da consciência reta e limpa e clara, juntamente com os nossos amigos espirituais, que são verdadeiros instrutores, que nos apontam o caminho, porque nós erramos bastante. Não, meu filho, não é por aqui, é por ali. Olha, faça dessa forma.
E para estar atento e receber essas orientações intuitivas, perceptivas que eles nos comandam, precisamos estar conectados com a lei de amor, a lei de Deus. Porque nos afastamos dessas leis, a lei do amor, as leis que Deus nos apresenta como fonte de equilíbrio, para que a alma possa captar, nós ficamos assim, sem esse Wi-Fi tão importante, ficamos desorientados, e aí vamos pegar a pirataria ali, né, daquelas influências que possam estar sendo colocadas de uma forma que a gente só perceba aquilo que não deveria ser percebido. Então, precisamos estar conectados. E aí, ele nos fala que o dever não é idêntico para todos, porque somos personalidades, espíritos diferentes, com necessidades diferentes. Mas a beleza está justamente nesse leque diverso que somos nós, mas com a mesma essência. Varia segundo a nossa condição e saber. Obviamente que a lei respeita o nosso nível intelecto moral. E uma bênção. Imagine se fôssemos todos iguais, em série, pensando, fazendo, sentindo. Essa modulação de ascensão, uns estão progredindo mais em uma área, outros estão em outra área, mas a beleza da aceitação, do equilíbrio deve gerenciar essa relação diversa, de espíritos diversos que somos nós, em provas e expiações, atendendo na particularidade desse dever, cada um no seu nível intelecto moral, de acordo com aquela necessidade. Para mim, isso é uma beleza extrema, que a gente pode observar, e sem inveja do outro, sem arrogância, sem queixas, porque fulano, porque esse canta. Não, é aceitação, que é aquele dever. Se eu ainda não estou nessa condição, porque eu não sou o outro. O outro é o outro, e eu sou eu. Então, ele coloca, quanto mais nos elevarmos, tanto mais aos nossos olhos, ele adquire grandeza, majestade e extensão. Tem lugar e tem luz para todos nós, quando ele fala que varia segundo a nossa condição. E eu me satisfaço somente com a condição que eu estou agora? Por isso que falávamos no início, estamos em ascensão. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Nós estamos a caminho da luz. E nesse caminho de ascensão, que é o fio condutor, que despertou lá atrás, e que agora essa verdade em linha reta nos conduz para a luz maior que é Jesus. Então, nos falta o que aqui? Quando ele fala, quanto mais nos elevarmos, tanto mais os nossos olhos, ele adquire a grandeza. Então, aos olhos do Pai, que percebe o esforço, a perseverança, a insistência, o trabalho que estamos fazendo, mais nós cresceremos aos olhos do Pai. Qual pai não fica feliz quando o filho persiste e insiste, principalmente quando os ideais são nobres, são justos, são verdadeiros? Ficamos felizes. E assim é Deus quando percebe que nós não ficamos parados diante de uma caminhada de ascensão a caminho da luz, como espírito imortal. O único determinismo é crescer, ser feliz, evoluir infinitamente. Inacabados que somos, nós temos uma trajetória imensa de crescimento. Quando nós damos um passinho, o Pai fica feliz. Quando fazemos algo de bom, o Pai fica feliz. E isso nos aproxima cada vez mais de Deus. E é esse o dever que eu estou cumprindo. Só que a doutrina espírita coloca um diferencial muito importante. Antes era inconsciente essa caminhada para o Pai. Hoje é uma caminhada consciente que estamos fazendo. A doutrina espírita nos desperta para podermos evoluir nessas circunstâncias, em situações de altos e baixos nas nossas vidas, na dor, na alegria, na saúde ou na infelicidade. Ele nos convida a caminhar cumprindo o dever, e é possível sim. Cada momento de resistência, de resiliência, de aceitação, de trabalho, de consolo,
resignados que ficamos muitas vezes diante de situações, é um passo diante que estamos dando. Pensemos sobre isso, porque cada um está em um patamar moral diferente do outro. E tudo bem, está tudo certo, porque somos seres individuais. Somos seres individuais no sentido de espírito individual que somos cada um. Cada um tem uma consciência. E por isso não podemos agir em detrimento do que é bom para o outro em relação àquilo que eu posso aplicar para mim, porque ele é o outro. Partindo disso, há uma grandeza de reconhecimento na alma, que fica visível quando nós fazemos a nossa tarefa, cumprimos o nosso dever, mesmo pequeno e simples, que conseguimos fazer, foi o melhor que eu podia. A alma engrandece com essa verdade, com essa sinceridade colocada em tudo que eu faço. Ah, mas foi pequeno que você fez, eu fiz uma coisa grande. Eu atendi a 300 pessoas de uma vez e alimentei todas essas pessoas. E você só conseguiu fazer um. Olha só, em termos de número, fica visível que em 300 ou um ganha pelo número. Mas nós estamos falando, o dever não se conta pelo número, se conta pela qualidade da entrega, do resultado do que nós fazemos. Eu posso alimentar uma e dar esse amor para que ela sobreviva a tudo, do que dar as migalhas a 300 e que possa não perecer e não sustentar, não alimentar. Porque o que está sendo feito muitas vezes é o ego, é o orgulho, do reconhecimento da quantidade e não da qualidade. E o dever cumprido é a entrega do resultado final. Eu fiz por um, mas eu doei tudo o que eu tinha de melhor em mim. Eu me lembro da passagem do Evangelho que a viúva, o óvulo da viúva, ela deu aquela pequena moedinha que muitos de nós hoje, aquele pênisinho fica lá jogado, a gente nem coloca, né, em nada. Ela deu aquilo que era essencial. Ela deu aquilo que era vital. Ela deu de amor, deu de coração. E ela não fez para se aparecer. Ela não fez para tirar foto e botar lá depois. Hoje nós temos uma mídia vasta, né? Facebook, colocou lá. Ela não fez para se aparecer, como faziam os fariseus à época. Quanto mais moedas caíam, né? Lá nos gasofiláceos e fazia muito barulho, que dizia que estava doando muito. E ela fez, colocou, não fez barulho nenhum. Mas a diferença Jesus coloca, não foi na quantidade, filha, foi na qualidade da entrega, do resultado final. Isso é importante. E mais ainda, colocamos para nós, ele fala, ele nos traz essa calma interior quando o dever cumprido realmente traz uma mente tranquila, né? Essa serenidade de espírito mais preciosa que todos os bens da terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. E é verdade. Uma mente tranquila, né? Uma mente calma, equilibrada, sentindo nas realizações a justiça, o cumprimento desse dever. Vamos deitar como? Com a mente tranquila, o espírito em paz. O espírito em paz é o que nós precisamos. Porque muitas vezes uma consciência de que poderíamos ter feito, olha só, poderíamos ter feito, negligenciamos por razões diversas, seja qual for, ficamos com a mente ali inquieta, a mente de culpa, de preocupação. Como colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Como descansar e ter um sono reparador que nos reequilibre novamente no dia seguinte, se a mente está desajustada com a lei? Ficamos com esse sentimento que vai trazer sentimentos que possam nos adoecer, sim. Por isso, Joana de Ângeles vai nos colocando dentro dessa programação de que, quando fizermos algo que não esteja condizente com a lei, fizemos algo equivocados, erramos, colocamos e imprimindo novas mensagens e placas edificantes, sobrepondo, porque uma vez uma mensagem internalizada, ela não pode ser deletada como nós fazemos muitas vezes nos celulares.
Nós temos que reimprimir novas mensagens edificadoras que possam sobrepor com uma força capaz de neutralizar ou modificar, fazendo uma modulação de reajuste com a lei e não fugindo dela. Por isso ele fala, é aquela calma interior. Eu sabia, fiz tudo o que eu podia, o que estava ao meu alcance como pai, como mãe, como amigo, fiz tudo. E se esse fiz tudo ainda assim não correspondeu ao resultado final, mas a nossa consciência está tranquila. Não temos o que temer. Se algo dali deu errado, pelas provas e expiações daquele objeto que estávamos trabalhando, se não deu certo, mas eu fiz tudo o que eu podia, tudo o que eu sabia. E esse reconhecimento é levado em conta por Deus e pelos espíritos superiores, sim. Eu posso dormir tranquila no sentido de ter a consciência do dever cumprido. E eu fiz tudo o que podia, que sabia. Olha só, porque somos espíritos limitados, somos espíritos imperfeitos. E não vamos ficar frustrados. Eu queria tanto e não deu certo, eu queria fazer. Ficamos na angústia muitas vezes, porque estamos na expectativa do resultado. Isso aí que é o que ele coloca, né? Então, a vida tem essas provações e esses reveses que podem vir e que vamos experimentar a insatisfação, vamos experimentar as dores. Mas eu fiz tudo e me mantenho equilibrado. Porque se eu permaneço na angústia, eu vou desequilibrar a minha alma. A ansiedade vai vir o pânico, vai vir outras situações de depressões, porque uma alma inquieta, uma alma com culpa, ela vai gerar outras situações de energias que irão fazer estar em nós, prejudicando a nossa saúde emocional. Então, se eu tenho a sinceridade, a honestidade, que foi feito tudo, a entrega foi no sentimento maior, tranquilize-se. Tudo foi feito daquilo, porque no slide anterior estava colocado que somos espíritos ainda a caminho da perfeição. Não somos espírito perfeito. Espírito perfeito não erra nunca. Jesus é o maior exemplo de espírito perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Agora, a sinceridade e a honestidade, como dever de lei por nós deve ser exercida, está tudo certo enquanto a isso. Mas ele coloca também no Livro dos Espíritos, nessa questão que todos nós conhecemos, a 621, onde está escrito a lei de Deus. Falávamos que a disciplina, falávamos que todos esses atributos que pertencem ao Espírito, inclusive o atributo de pensar é do Espírito, pois é ele que pensa, é ele que exerce a vontade, é ele que detém o poder e o controle para agir sobre a matéria. Para começar, é nesse ponto. Essa consciência precisa estar muito bem ajustada com a lei, porque senão podemos agir com nossas imperfeições sobre um comando que não é verdade e vamos adoecer ou fazer mal ao outro. Por isso ele coloca onde está a lei de Deus. Como é que o homem sabe que existe essa lei? Como é que o homem sabe que ele pode aplicar? Como ele se reconhece que essa lei está dentro dele? E por que que todos os homens não a exercem como deveriam? Como nós podemos e vemos pessoas fazendo tantas coisas erradas que a gente fala assim, essa criatura não tem consciência do que ela está fazendo? Faz coisas absurdas. Já vimos isso. Como é que ele se percebe? Como está na consciência? É algo, quando nós fazemos alguma coisa que não é boa, nós sabemos. Sabemos diferenciar o que não é bom do que está sendo mal. O homem sabe. E por que que ele não tem esse controle diante das situações que o dever dele seria e deveria e pode ser somente no bem? Nós sabemos, temos consciência disso. E é onde está essa lei que nos indica que devemos agir no caminho do bem, no caminho do amor. Quando nós nos identificamos com essa verdade, a nossa consciência dá um sinal de alerta na hora. Pisei na bola. Quando fazemos alguma coisa que não está em conformidade com a lei de Deus, a gente percebe, hoje pisei na bola.
Aí dá aquele sinalzinho na mente. E se não fizermos nada para podermos avançar num trabalho retificador, vamos ficando reincidindo, sem consciência, sem percepção do bem e sem atuação desse bem, o que ainda é pior. Porque muitos já sabem, está na consciência, mas não fazem. Não sente, então por não sentir, não vai fazer, porque só podemos fazer aquilo que já sabemos que sentimos, porque o comando da entrega, do resultado final de fazer o bem, pelo exemplo, sendo exemplificado, precisa passar pela essa percepção nossa. Senão seremos seres sem consciência de ação. Olá. Bom dia para você também. Então, se ficarmos sem consciência dessa ação, vamos estar desequilibrados ou temos alguma deficiência psíquica, que já passa a ser outro caso. Então, essas leis, as leis do amor, as leis que comandam, as leis naturais, elas estão em nós. Precisa, muitas vezes, ao tomarmos consciência dessas leis, é o que nos falta. E para termos consciência dessa lei, precisamos estar atualizando em nós o dever, atualizando em nós, relembrando sempre os ensinos do Cristo, que é uma forma de nos despertar para poder travar esses desafios que hoje nós estamos passando, e a doutrina espírita como uma ferramenta poderosa, robusta, capaz de nos dar o suporte para enfrentar as diversidades que se apresentam e nos colocar de novo no dever do cumprimento da linha reta, de amar a si e ao próximo e a Deus como todas as coisas. Ter consciência do que está fazendo e por que faz, de que forma faz, é muito importante. Porque na consciência desse amor que desperta em nós, não podemos fazer mais as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Não somos mais criaturas nesse patamar de elevação, já sabemos. Se a nossa entrega deve ser aquela que gostaríamos que o outro, no dever dele, fizesse a realização que contraponto para mim, deverei eu também agir em conformidade. Mas se ainda o outro não faz, passa a ser problema dele, que eu continue nessa linha da realização da consciência desperta, realizando, progredindo não só para mim, mas para a coletividade, para sair do ponto de estagnação do egoísmo e do orgulho. Mas o dever se torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos. Nesse sentido, a obrigação aqui é como tarefa. Deve tornar-se, então, uma obrigação de todos os momentos. A condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Por isso, o dever vai além da matéria, além das tarefas materiais, além de tudo aquilo que eu posso tocar, mas aquilo tudo que eu possa vir a realizar e me tornar, vir a ser como espírito imortal. Todos esses deveres no cumprimento são deveres morais, espirituais, que vão se propagando e fazendo com que cada um de nós continue evoluindo. Por isso, o dever é o cumprimento moral. Começa no material, mas a entrega final é para o desenvolvimento moral do espírito. Por isso, ele fala que a condição, né, da existência, um poder ao qual nos sentimos totalmente ligados dentro da vida como para a morte. Não se encerra no túmulo, como estávamos falando. Vai além. O espírito é imortal. No plano espiritual, estamos lá cumprindo o nosso dever de amar o nosso semelhante, de cuidar, desenvolver tarefas edificantes, promover o bem, desenvolver células que possam produzir o amor, fomentar, gerenciar todas essas situações de crescimento que se propagam no plano espiritual. Aí pensemos, os espíritos superiores das escalas que já estão em mundos
os anjos, os arcanjos que já alcançaram o nível mais alto de elevação. Será que esses espíritos estão parados no tempo? Será que eles deixaram de cumprir o dever? Pois se o amor é infinito, os deveres e as virtudes que propagam no espírito são infinitas. Quer dizer que o bem vai parar aqui? Não, eles continuam no trabalho do dever. Enquanto existir uma alma em dor e sofrimento, em qualquer planeta, em qualquer universo, haverá possibilidade e nós estaremos atuando para que isso se mude. É um dever que cada um de nós devemos cumprir quando Jesus veio e cumpriu a sua tarefa. E nos mostrou, através do próprio exemplo, o que é bem cumprir o dever. Como esse dever, à medida que vai sendo realizado, é o antídoto para as mazelas, para as imperfeições da alma. Para os momentos de tristeza, é o antídoto que nós precisamos para poder fazer e modificar a nossa vida, modificar o nosso momento e ressignificar esse valor da vida, enquanto encarnado e após desencarnado. Então, nós estamos ligados, por isso esse vai e vem das reencarnações. Uma hora estamos aqui, trabalhando, encarnado, desenvolvendo, voltamos para o plano espiritual, o trabalho continua, vamos outra preparação para atuar em um novo corpo, mas a proposta do dever, ela é infinita e para todo sempre. E aí vamos desenvolvendo, em cada encarnação, tudo quanto nós não conseguimos entregar como ponto de solução naquele dever, que ficou inacabado, que muitas vezes isso acontece. Começamos uma proposta de renovação mental, por exemplo. Começamos um processo de modificação de conduta, de hábito, e quantas vezes nesse caminho não nos damos conta, não conseguimos, e reincidimos muitas vezes novamente aos velhos hábitos. Precisamos recomeçar. Então esse vai e vem que faz parte até o espírito sedimentar na sua conduta e agir não só pelo automatismo da força das energias que devem e colocam se conjugada ao espírito, porque ele aprendeu por outras vias que ficam gravadas no seu perispírito e no espírito, que pode haver o que houver, ele permanece estável. É o momento que ele aprendeu. Podemos perceber isso. Por isso, vamos muitas vezes treinando amar, perdoar um, perdoa o outro, refaça a tarefa e a programação. E eu insisto, persisto com esse sentimento de amor até que eu aprendo definitivamente. Aí eu nunca mais me sentirei magoada, ofendida. Não precisarei nem perdoar, porque aquilo que foi aprendido está edificado no espírito. E uma vez edificado, é agente transformador das nossas existências. Então, o dever oferece múltiplas formas também. Há o dever para conosco também, que esse é um ponto que falávamos anteriormente, né? O dever cumprido para com o nosso aprimoramento moral e espiritual, que é tão particular que eu não posso esperar da mãe, do amigo, que venha me auxiliar para me transformar. Parte de mim como ponto primeiro para poder realizar. Há o dever profissional de cumprirmos a nossa tarefa profissional, colocando ali já os agentes, os ingredientes para que aquela tarefa seja por mim realizada, absolvida, que em primeiro plano das tarefas, quem absorve, que tem o maior aproveitamento, o maior ganho, está em cada um de nós quando nós realizamos, consciente, para que as energias não se percam, porque estamos fazendo, mas a mente está lá, a energia está lá no ódio, eu fazendo uma coisa, como é que fica? Então, esse dever profissional, essa entrega deve estar consciente do que eu estou fazendo. Embora seja um trabalho remunerado, mas isso não implica que eu deva exercer com o mesmo ponto e finalidade material. A pessoa fala, eu estou fazendo isso aqui porque o meu ganho é material.
pode ser à primeira vista um entendimento material, um ganho material, mas a finalidade é o aprimoramento. A gente aprende ganhando para fazer gratuitamente depois. Essa é a façanha do Espírito. Porque senão a gente não ia para o trabalho. Ninguém ia para o trabalho. Aprendemos ganhando para depois fazer sem receber nada. No sentido do valor. A gente está colocando do valor. Então, há esse dever profissional. Há o dever social, que vai para a abrangência do coletivo, do infinito das possibilidades de exercer. Ah, eu sou tão pequena, estou lá fazendo só para mim, o meu social é minha família. Vamos deixar essa ideia e pensamento para lá. Podemos atender a família e o pessoal, mas com a perspectiva para o coletivo, que é para lá que o dever vai. O dever não fica circunscrito e limitada àquele grupinho pequeno. Eu vou e preciso avançar. E somente nessa perspectiva de visão, de atender na coletividade, e é possível, que o Espírito avança. Então eu tenho que ir buscando. Jesus foi para a massa, no sentido de não se excluir e ficar só no grupo com os apóstolos. E pregar para aquilo, ele foi para o mundo. Ou seja, a verdade, o pensamento, a doutrina que nós amamos disseminar, não ficar somente conosco, e podemos propagar através das orações, dos pensamentos positivos, estarmos aqui e cumprir um dever social na África, sem nem necessariamente estar lá. E como isso é possível? Com os nossos pensamentos, com os nossos comandos de ações que temos em nós, desejando fortemente que o nosso irmão receba toda essa cura, receba todo esse amor, que receba de mim o que tenho de melhor a oferecer, isso é o cumprimento do dever, sem precisar sair, sem necessariamente dizer não tenho nada, nem um pão para oferecer. Não vamos nos deixar limitar nas circunstâncias materiais. O Espírito, ele vai além da matéria. E por isso ele pode fazer muito mais do que tem entregado até agora. Nós temos entregado pouco diante do muito que nós temos recebido, de informação dos Espíritos, da codificação, que é esse roteiro de luz. Falta a disposição de se colocar no dever do cumprimento da leitura, do estudo, que passa a ser outra coisa. Mas se aqui viemos é porque estamos interessados. Se aqui estamos é porque necessitamos. E nessa condição que somos todos nós, a nossa parte nós estamos fazendo. E há o dever para com Deus, que falamos que assim como nós, o próximo e Deus. Não podemos exercer esse dever moral sem que Deus esteja presente. Não existe cumprir dever somente eu e o dever. Eu e o próximo, o meu dever só com o próximo e deixar Deus. Ou eu e Deus no cumprimento do dever. O próximo fica de lado. Não existe. Ou então Deus e o próximo. E eu não aplico o dever em mim, eu aplico só no outro. Aí você precisa melhorar, você precisa ir para o centro, tomar um passe, estudar. Olha, você hoje está difícil, hein? Você, não sei como é que eu estou te aguentando. O seu dever é melhorar. E aí ficamos só numa fala de crítica, sem nenhum comprometimento de auxílio verdadeiro, de interesse em amor ao próximo. Então, essa mudança de mentalidade, desse dever, Deus está e sempre estará acima de tudo. Esse reconhecimento me facilita muito, porque a gente abaixa a bola aí também um pouquinho. Quando a gente pensa, eu sem Deus, eu não sou nada. Eu preciso que Deus me ajude a cumprir a minha tarefa, a minha meta. Sem Ele, eu não vou conseguir. Quando nós pensamos que Deus deve estar regendo, porque Ele é a lei. Ele criou as leis. E Ele não vai apontar as nossas dificuldades. Não vai. Ele não vai nos auxiliar na positividade das possibilidades de vencer os obstáculos para o cumprimento da lei. Deus não perde tempo nas críticas. Eu te falei, hein? Te avisei.
não quis acreditar. Olha aí, se você tivesse feito assim, se você tivesse feito desse jeito. Deus não perde tempo nesse diálogo. Ele fala, tem possibilidades. Se não conseguiu chegar por essas vias, outros caminhos serão apresentados. É só olhar para os lados e ver que a vida não é esse circunscrito limitado que nós estamos vendo agora. Precisa olhar além da matéria. E o Espiritismo faz essa abertura constante na nossa consciência. Temos que parar um tempinho e nos autoanalisar. Observar em nós como é que nós estamos fazendo a coisa, como é que nós estamos cumprindo a nossa tarefa. E vamos observar, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa que poderia ser feita assim, poderia melhorar, olha o que eu fiz. Às vezes a gente dá conta que está fazendo as coisas erradas e não percebe. Às vezes o outro dá um toque, olha, pensa bem, você fez isso assim, a gente se ofende logo. Nós estamos tanto treinados no orgulho, tão treinados na linha do egoísmo, que a gente não aceita que eu errei, que o outro está vendo o meu erro. Nós nos ofendemos e ficamos ali indignados, aí começa até uma briga por causa disso. Mas quando nós percebemos, se eu estivesse olhando para mim, realmente eu fiz a coisa errada. Não seria mais fácil? Me desculpa, realmente você tem razão. É que a gente não gosta de dar razão ao outro para não se mostrar tão vulnerável. É melhor criar o embate da resistência e justificar o que... não deu certo porque eu tinha que fazer assim, assim. Né? Às vezes a gente vai por outra linha, assim, disfarçadamente, por não dar o braço a torcer logo de vez. Depois que a gente está sozinho, a gente fala, realmente, eu vou fazer desse jeito. Então, observamos que com Deus a linha é mais simples, é mais fácil. Então, devemos constituir em nós essa possibilidade de estar com Deus em tudo e por tudo. Aonde estivermos, o que fizermos, de que formas fazermos, Deus está presente, porque Ele é o grande condutor das nossas vidas. E aí, como constitui esse dever? Estar ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber. É o que falávamos também. Aquele que tem maior compreensão tem mais capacidade de entendimento, supostamente, né? Que é a posse dos segredos de além-túmulo, impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o de seus irmãos. Isso é uma verdade. Enquanto mais responsabilidade estivermos diante de qualquer situação que vamos exercer, mais será dado à criatura. Muitos pensam assim, que deveria ser dado menos, já que ele adquiriu tanto progresso, tanta responsabilidade, poderia ser dado menos. Não. Quanto mais ele sabe, mais será acrescentado, pois ele já aguenta, ele já sabe, ele tem força, ele tem capacidade. E isso é infinito. Então, vamos ficar ciente que no dever exige tudo, além da disciplina e tudo isso que a gente falou, muita responsabilidade, né? Então, ele diz para nós aqui, a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento. Às vezes, ficamos com o dever cumprido na sombra do outro. Cumprindo a nossa tarefa, pelo menos tentam pegar carona no outro, melhorar pelo outro, né? E aí não dá. Precisamos investir nesse melhoramento, essas energias positivas, com as nossas próprias ações. Isso aí é fundamental. Então, constitui esse dever, agir pelas vias do bem, trabalhar com essas energias que nós temos de harmonia, de amor, de felicidade, de paciência, de tudo quanto a gente já considera que existe dentro de nós, e aquilo que a gente percebe que não estamos tão bem, introjetar para alavancar, para o nosso melhoramento, para com nós e com os nossos irmãos. Então, a meta do desenvolver dentro de nós o nosso dever é o compartilhamento que vamos fazendo de tudo o quanto podemos fazer para o nosso aprimoramento. E as nossas energias, nessa troca, ela tem esse acréscimo de melhoramento em nós. E assim, nós vamos observar que Kardec também coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma das bússolas orientadoras, reformuladoras de caracteres e personalidade através da verdade que o Cristo nos traz,
E ele fala que a prática constante do dever eleva-nos ao aperfeiçoamento. Olha, se ele não fala, ó, você cumpre o dever só hoje, tá? Não. Incessantemente, constantemente. Quer dizer que eu já cumpri meu dever de hoje. Eu vou parar e vou cruzar os braços? Não. Tem mais por fazer. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos com atenção, submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Nós queremos muitas vezes fazer coisas que a gente nem conhece. Nós queremos consertar alguma coisa, a gente nunca nem pegou o manual de nada. Não, peraí, deixa eu ver. Aí a gente vai, isso acontece muito, né? Sem conhecer o mal, como é que eu vou saber como trabalhar no bem? Eu preciso conhecer. Então, ele fala que essa prática constante, com atenção, né? Buscando a realização melhor, examinando, observando. Foi isso que Kardec fez. Ele foi observar, analisar os primeiros momentos das mesas girantes. Ele não foi logo dizendo, é isso e aquilo. Ele foi com o espírito neutro de ação, sem uma ideia pré-concebida. Eu acho que esse aqui conserta assim. Peraí, deixa eu ver. Isso é humano, é nosso. Mas ele nos coloca a estarmos submetidos a um exame de ação, sem antes cumprir um dever. Vamos ver como é que eu devo fazer e proceder em relação a essa pessoa que me magoou. Como é que eu devo proceder? Aí eu já começo a analisar a situação, de que forma foi feita. E aí eu começo a observar. E aí a gente vai partindo, conhecendo aquilo que nós estamos fazendo, ou seja, eu estou consciente no processo da ação. Porque se eu não estiver consciente no processo da ação, eu não consigo fazer nada, eu posso fazer mal feito. Ou até, ainda assim, piorar a situação. Né? Isso que ele coloca. Então, o dever nos leva a aperfeiçoar constantemente. E aí ele coloca, finalizando para nós, dizendo, fiz hoje obra útil, essa é a análise. Se lá eu precisava saber como fazer, ele coloca para nós. Fiz hoje a obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçado, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido meu dever? Santo Agostinho, já no final do capítulo do Livro dos Espíritos, ele faz aquele checklist dele lá. Ele faz uma análise de percepção do que ele deixou de fazer. E todo dia ele fazia aquela listinha, se tinha algo que ele poderia fazer mais por aquela situação. Se ele deixou, isso aí é uma observância de si mesmo. É estar conectado consigo mesmo, porque quando não estamos conectados, a gente vai pisando em todo mundo e a gente nem está vendo, né? É a falta de percepção do outro que eu não tenho e não vejo em mim essa capacidade de observar. Se assim observando em mim, eu não estaria pisando em todo mundo, machucando todo mundo, no sentido de palavras, situações, né? Então, ele faz essa análise. E esse é o convite do dever, analisar, questionar. Será que não teria algo mais a fazer? Com certeza vamos encontrar alguns pontos a serem feitos ou melhorados, a depender da nossa necessidade. Sem pressa, né? E assim, o Evangelho também vai nos falar nesse capítulo, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência. Quando Kardec coloca isso, o Evangelho Espiritismo é uma análise, porque ele não obriga ninguém a exercer o dever. Porque temos o livre-arbítrio. Nem Deus, nem os espíritos superiores vão impor para que façamos algo. É o convite para a realização. Então, o livre-arbítrio deve vir junto com a criatura, mas com a responsabilidade. E aí vai para a consciência. E à medida que ela toma consciência, enquanto a gente não cumpre aquilo direitinho, a gente não vai dormir. Porque fica o tempo inteiro ali, chamando atenção. E à medida que eu treinado dentro do próprio exercício, eu vou fazendo consciente, mas naturalmente. Não é consciente, mas ainda pela força da obrigação, que eu tenho que ser educado, que eu tenho que sorrir, que é falta de educação, não cumprimentar as pessoas. E é pessoas que eu não quero cumprimentar, mas a boa educação é o verniz que o Evangelho fala que nós colocamos, as personas que vestimos no dia a dia,
para atender a necessidade, para que o espírito aprenda, primeiro pela obrigação, depois pelo dever, naturalmente, amar o próximo, que é uma das qualificações do aprimoramento do espírito. Então, o dever, como ele fala, como precisá-lo? Onde começa ele? Aonde se detém? E aí ele fala, o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, né? Próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. Então, aqui nós vamos pontuar e finalizar dizendo a cada um de nós, quando reconhecemos dentro da nossa consciência que necessariamente ele começa quando nós ameaçamos a felicidade do outro e termina no limite que nós não gostaríamos que ultrapassasse em relação a nós. Ou seja, faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para consigo. Esse é o dever maior cumprido do espírito imortal. Então, ficamos aqui, agradecemos essa casa maravilhosa que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor. E essa casa tem cumprido o seu dever moral, o seu dever espiritual e material também, de atendimento às almas encarnadas e desencarnadas, que aqui muitos se encontram, no exercício da oportunidade. E esse dever tem se estendido por muitos anos. E felicito que possamos confraternizar mais anos de cumprimento.